de Deus. Então, os nomes da igreja que se encontram na Sagrada Escritura. A igreja é chamada de povo de Deus, reino de Deus, Jerusalém celeste, esposa de Cristo, corpo de Cristo, casa de Deus, templo de Deus, também corpo místico de Cristo. A igreja é Cristo continuado na história. A igreja é sacramento de salvação. Através da igreja, o próprio Cristo continua agindo, continua salvando, continua oferecendo a salvação à humanidade. Ela é o povo de Deus aqui na terra, a porção do povo de Deus. Ela é o reino de Deus, enquanto que na igreja, a igreja deveria ser o primeiro lugar onde os valores do reino deveriam ser vistos, entre nós, nosso modo de viver. Ela é a Jerusalém celeste, e na escuridão do mundo nós encontramos essa cidade segura, que é a igreja, da segurança e uma direção. Ela é a esposa de Cristo. É interessante essa imagem, Cristo é o esposo, a igreja é a esposa, e ele constantemente se dá, se oferece sacrifício pela sua esposa, a igreja. E o sacrifício do esposo acontece todas as vezes que celebramos a liturgia, sua oferta no altar da cruz. Ela é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja são os membros desse corpo. E Cristo com a igreja formam o Cristo total, a cabeça e o corpo. Ela é casa de Deus, é onde Deus habita. Nós temos, Deus habita no meio de nós. Ela é templo de Deus. É sinal de salvação, é sacramento de salvação. Então, na igreja, nós encontramos, portanto, o sinal, um modelo daquilo que deve ser, que toda a humanidade é chamada a ser. Vamos adiante. Nós já tínhamos visto isso daqui, apenas para recordar durante parte da manhã. O conceito de igreja. A igreja de Jesus Cristo é o povo de Deus em marcha para a casa do Pai. Nós somos um povo peregrino, não temos morada aqui na terra. Somos convidados a participar do mistério da ação de Deus, da disponibilidade, da eternidade. Então, esse povo que caminha, atravessando a história, em direção a essa casa, ao céu. E fazem parte desse povo de Deus aqueles que são batizados. Quando eu sou batizado, uma das coisas que acontece é exatamente isso. Eu sou inserido nesse povo, no corpo de Cristo. Me torno membro do corpo de Cristo, membro desse povo. O batismo, ele nos transforma em filhos adotivos de Deus, porque nos comunica a vida de Deus participada. Não somos filhos por natureza, filhos de Deus por natureza, é só Cristo. Filho de Deus por natureza, porque tem a mesma natureza do Pai. Nós somos por adoção, por graça. O batismo, ele nos realiza isso em nós, nos transforma em filhos adotivos e nos comunica a participação na vida de Deus. Deus se doa a nós. E essa vida divina nós chamamos de graça. A vida na graça. A visão integral da igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus, na sua totalidade, ela abrange 3 estágios. Nós falamos da igreja triunfante, da igreja padecente e da igreja militante. A igreja triunfante é formada por todos aqueles que já alcançaram a casa do Pai, que gozam do amor de Deus face a face. Já fizeram a peregrinação e agora já se encontram na glória. Por isso é a igreja triunfante. Aqueles nossos irmãos que já estão no céu. Aquela parte do corpo de Cristo que já está inserida eternamente na glória. A igreja padecente é formada por todos os que estão se purificando no purgatório antes de entrar na glória do céu. Então, aquele discurso das indulgências, A pessoa que morreu com penas temporais, com imperfeições, ainda não com amor pleno por Deus. Então, para entrar no céu, ela precisa se purificar, corrigir essas imperfeições. Não morreu em pecado mortal. Morreu na graça, mas ainda não com o amor perfeito por Deus. E aí
essa ajuda para essas almas, então, purgatórias. Né? Ela está padecendo, se purificando no purgatório. Mas é a mesma igreja. E uma outra dimensão da igreja, da mesma igreja, é a igreja militante, formada por todos os batizados que ainda labutam neste mundo na prática do bem e nos ensinamentos do fundador Jesus Cristo. Somos nós que estamos aqui e caminhamos para o céu. Essa é a igreja militante. Oi. Sim, sim. Agora, a ida para o céu, a passagem do estágio de purificação para o estágio triunfante da glória, não depende da alma. Entendeu? Porque nós só podemos merecer enquanto estamos aqui, no tempo. Passou da dimensão do tempo, não podemos ter méritos, né, para o céu. Então a gente fala do credo, diz assim, creio na comunhão dos santos, né? E exatamente esse mistério aqui, uma só igreja, uma só família, um só corpo. Um benefício de um membro desse corpo se torna benefício para todo o corpo. De fato, quando uma parte do corpo está sadia, o corpo será beneficiado. Mas se tem uma parte do corpo que está enferma, imagine uma dor de dente, né? É uma parte do corpo, mas isso afeta o corpo inteiro. A pessoa não se sente bem, fica com a disposição, etc. Né? Então, a comunhão dos santos faz com que exista essa unidade, né? União entre os membros da igreja, né? Diversos estágios. E aí, a igreja que está no céu, os santos no céu intercedem a Deus por nós. Nós aqui na terra intercedemos a Deus pela igreja que está no purgatório. E a igreja que está no purgatório não pode ter merecimento nenhum, é feito de nós. Por isso nós falamos das almas benditas do purgatório, aquelas almas que pelo nosso auxílio saíram do purgatório e chegaram ao céu. E como é uma característica dos cristãos a gratidão, ter gratidão, essas almas que por nosso auxílio chegaram no céu, saindo do purgatório, lá no céu intercederão por nós. Por isso podemos interceder e ter a intercessão das almas benditas. Exato, pelas almas. Então veja. Oi? Sim, comungar nessa intenção, suplicar a Deus por essa intenção. Tá certo? Então a igreja é um corpo só e o mérito ou o demérito, né? Exatamente. Afeta o corpo inteiro. Porque como há essa comunhão espiritual, tanto um membro da igreja que glorifica e honra a igreja, faz bem a todo o corpo, como também aquele que não glorifica, que não honra a igreja. Eu queria acreditar a palavra de amor. Ele diz assim, as almas que ajudarem a salvar, Deus as mostrará no céu. Conheceremos no céu, exatamente. Encontraremos aquelas que o nosso auxílio chegaram à glória. Mas esse é o mistério da igreja, viu? Uma igreja só. Viu? Avante. A igreja visível e a igreja invisível, alma e corpo da igreja. Então a igreja de Jesus Cristo compõe-se de dois elementos bem distintos. O elemento visível, ou corpo da igreja, formado pelas pessoas que professam a mesma fé, recebem os mesmos sacramentos e obedecem à mesma e única autoridade, né, o Papa. Estes são os católicos, que formam a única e autêntica igreja fundada por Jesus Cristo. Não fazem parte desta igreja aqueles que não são católicos ou que não obedecem à autoridade do vigário de Cristo, o Papa, visto que é o próprio desejo do Senhor que tenha essa autoridade dentro da igreja. A gente vai ver sobre isso, sobre essa função de Pedro um pouco mais adiante. Certo? Esse é o elemento visível, aqueles membros do corpo de Cristo que professam a mesma fé e que reconhecem a autoridade do vigário de Cristo. Sabendo que obedecendo a ele, estão obedecendo ao próprio próprio. Estão em comunhão de fé, certo? Porque a única igreja de Cristo, certo? Aqueles que não estão na igreja inseridos plenamente,
de certa maneira, eles possuem elementos da igreja. Então, por exemplo, o protestantismo não tem todos os elementos, mas alguns elementos da igreja o protestantismo tem. Sobretudo dois: a palavra de Deus e o batismo. Então, de qualquer maneira, eles possuem elementos da igreja de Cristo, mesmo se não estão ainda plenamente inseridos nesse corpo. Como também os ortodoxos, né? A participação nesse corpo, os elementos que eles têm são bem mais do que porque quase tudo neles, somente essa questão do reconhecimento da autoridade de Pedro, do Papa, é um ponto que é muito difícil de ser trabalhado, viu, com a igreja ortodoxa. Mas eles estão bem mais, né, inseridos, participam bem mais desse mistério do corpo de Cristo. Fazem sim. O elemento invisível, ou a alma da igreja, formado por todos aqueles que são batizados validamente, que vivem na graça, isto é, na amizade íntima com Deus, e por todos os que receberam a graça da redenção por meios extraordinários, que a Deus não faltam, pois Deus não pode afastar de si as pessoas retas, que vivem conforme sua consciência ou de acordo com a lei natural, mas que estão fora ou longe de qualquer contato com a doutrina da salvação. Então, é aquilo que você chamava a atenção. Existem pessoas que não professam a fé, não reconhecem a autoridade de Cristo, né? Pedro, o Papa, porém, buscam viver conforme a lei natural, ou seja, buscam a verdade, são fiéis à sua consciência. De certa maneira, essas pessoas têm uma relação com o mistério da igreja e com o mistério de Cristo. Certo? Porque a elas, de um modo que nós não conhecemos, a graça chega, a graça da salvação. Porque nós não podemos dizer, essas pessoas se salvam. Nós devemos dizer, elas podem se salvar. Então, quem não está inserido no corpo de Cristo, que não professa a fé, né, e não tem culpa, porque vive dessa maneira. Imaginemos, uma criança que nasceu lá na Amazônia, numa tribo indígena, que nunca conheceu o Evangelho. Ou então numa religião, lá num país, onde a maioria de uma religião que não é cristã. E aí aquela pessoa não tem culpa de ter nascido e ter vivido ali, acredita que aquilo ali é verdadeiro e busca, sendo fiel à sua consciência, busca a verdade. Essa pessoa pode se salvar. Não devemos, ela se salva. Porque dizer ela se salva seria dizer que tudo é válido. E nós não podemos dizer que tudo é válido. A salvação está naquele meio que Jesus Cristo deixou. Tá certo? Agora, não fechamos as portas para aqueles que, sem culpa própria, não estão inseridos no corpo. Não fechamos as portas. Podem se salvar. Tá certo? Inclusive, aqui, aquela expressão está errada, viu? Depois eu tive que corrigir. Tá certo? Todos os que receberam a graça da redenção por meios extraordinários. Então, não há como que uma via ordinária e uma via extraordinária para a salvação. Como se a via ordinária fosse a igreja e fora da igreja existissem vias extraordinárias para se chegar à salvação. Para se chegar à salvação só existe uma via, Cristo. Tá certo? Então, de fato, aquilo ali depois eu vou precisar corrigir. Né? Não há uma via extraordinária. Porque aqueles que estão fora da igreja, fora de Cristo, não conhecem Cristo plenamente, né? Não professam a fé publicamente, e que alcançam a salvação, essa salvação não é sem Cristo. É Cristo que salva aquele que está lá fora sem culpa própria. Tá certo? Então não é uma via extraordinária. Não há outra salvação fora de Cristo. Aquela salvação passa por Cristo. Agora, como? Não sabemos. Sabemos que essas pessoas podem se salvar, porque nós não podemos fechar as portas da salvação. Não temos isso. O Inácio que ele levantou. Eu tenho uma família que é ateia. Certo. Ele
É ateu, graças a Deus. Ele diz, eu sou ateu, graças a Deus. Né? Sou ateu. Certo. No entanto, eu convivo com ele muitas vezes e eu percebo que ele é uma pessoa reta. Sim. Entendeu? E às vezes, o procedimento dele é mais justo do que muitos católicos que andam. Sim, certo. Isso é verdade. Sim. E eu já aconteci na casa dela, Sim. porque quando eu falo uma coisa da religião, do catolicismo, qual é a pessoa? Só Inácio, nós somos domínio, mas não entra. Sim. Eu acho bonito, eu acho que as coisas existem, mas não entra. Para mim não dá. Mas em compensação, eu tenho uma verdade, sério. Em primeiro lugar, o ateísmo, o ateu é uma pessoa que crê. Ele tem uma noção de Deus. Agora ele tem uma experiência negativa de Deus. Certo? Então ele quer destruir Deus. Mas ele sabe que Deus existe. E vive uma angústia por causa disso, porque tem que negar, ele precisa negar Deus. Tá certo? Então o ateísmo é uma experiência de Deus no sentido negativo. E muitos chegaram a essa experiência por causa do modo como tiveram a noção de Deus. Né? Talvez o contra-testemunho, talvez disseram para ele que Deus é um tirano que castiga, etc. E de certa maneira, se nós tivéssemos também tido esse contato com essa noção de Deus, provavelmente também diríamos que não aceitamos Deus. Mas não, na verdade ele rejeita aquela noção de Deus que apresentaram para ele. Em primeiro lugar, essa questão. O ateu se confronta dessa maneira, de modo negativo também. Mas Deus existe e ele quer negar. Ele tem necessidade de negar. Viu? Por outro lado, uma pessoa assim é uma pessoa que busca Deus sem saber que Deus que está buscando Deus. E quando uma pessoa busca o bem, busca a verdade, busca a plenitude, a perfeição, ela está buscando Deus. Porque onde está a perfeição, a plenitude? É Deus. A sede de Deus. Porque Deus colocou em nós esse desejo por Ele. Tá certo? E se nós não o encontramos, esse desejo não encontra o objeto, ele se torna um absurdo. Porque no lugar de Deus se coloca outra coisa, se coloca um ídolo. Né? Mas há essa sede de Deus. Agora, em terceiro lugar, é preciso se perguntar por que, né, ele rejeita. Tá certo? Porque, veja só, é diferente, vamos tirar dessa situação do ateu e colocar na situação de um católico que foi para uma seita. O católico, quando uma pessoa abandona o catolicismo, ela cai em excomunhão. Né? Agora, aqui no Brasil, em que contexto é que as pessoas passam para o protestantismo? Estão numa situação de doença, de enfermidade, morreu uma pessoa da família, e aí aquele pessoal das seitas se aproxima e eles encontram nessas pessoas, de certa maneira, um conforto. Mas eles vão com a intenção de fazer proselitismo. E essas pessoas não passaram para a seita, não deixaram o catolicismo, porque tinham clareza do que estavam fazendo. De tal maneira que eu julgo que essas pessoas talvez não caiam nesse caminho. Agora, seria diferente, por exemplo, um padre ou um diácono que tem uma formação, que tem consciência da fé e que rejeitou a fé. Ele automaticamente vai se mudar. Aí sim, nesse sentido. Não, o leigo, eu diria que em alguns casos eu julgo que não. Eu julgo que não. Porque o contexto que fez com que ele saísse do catolicismo, naquele momento ele não tinha plena consciência do que estava fazendo. Tanto é que muita gente conserva às vezes a imagem, conserva o texto. A fé católica permanece nessas pessoas. Ela não tinha uma maturidade suficiente para deixar, para abandonar a fé. Tá certo? Agora é diferente uma pessoa que tem clareza da fé. E nós aqui no Brasil temos essa questão da carência de formação. Né? Sobre o catolicismo, mas não tem muita clareza do que é ser católico. Tá certo? Por isso que eu julgo
que muitas dessas pessoas que se afastam do catolicismo não caem em excomunhão. E trabalhar para evangelizar, para deixá-los com clareza da fé que professa. Agora, por exemplo, o cara está lá na seita. Eu costumo dizer que todo bom protestante no final se torna católico. Por quê? Porque se ele busca a verdade realmente, ele vai perceber. Entendeu? Eu costumo dizer que todo bom protestante no final se torna católico. Porque o que a gente vê na experiência é que aqueles que fizeram uma investigação séria, sendo fiéis à consciência, chegaram a perceber. Então, existem várias pessoas no mundo que abandonaram e voltaram para a comunhão de fé. Né? Em caminho de conversão, exatamente. Agora, imaginemos que o indivíduo faça essa investigação, estude, busque a verdade. Quando ele encontra, aí ele diz, não, mas eu não vou passar, não vou professar a fé católica. Tá certo? Eu vou ficar no grupo que eu estou aceito. Aí ele está traindo a sua consciência. E aí tá certo? A salvação para esse fica comprometida. Então, né, voltando para a situação da pessoa que você chamou a atenção, que se diz ateu na matéria, aí tem que ver, de fato, se a consciência dessa pessoa mostrar com clareza, né, e ela ainda assim não der o passo, então a salvação para ela, e a gente não pode. Logicamente, nós católicos nunca vamos desejar que uma pessoa seja condenada. Devemos desejar que todos se salvem. Mas devemos dizer que se a pessoa não é fiel à sua consciência, ela compromete a sua salvação. Você vai entender? Porque ela é católica, casou na igreja católica. Sim. Batizou os filhos na igreja católica, veio uma raiz católica, meus avós, Certo. meus filhos, morava a 10 metros da igreja, atrás da igreja era sacrifício. Sim. Mas se dizia católica, e tinha todo o sacramento. Né? De repente, uma hora para outra, ela entrou na Eucaristia. Agora é espírito kardecista. Eu digo para ela, quando eu encontro ela, minha filha me negou, mas você está escutado. Eu digo para ela, você está escutado, você sabia onde você estava. Eu fico com essa questão aqui, né? O nível de consciência que a pessoa tem. Em todo caso, o direito canônico diz isso, viu? Se a pessoa abandonou, é aquela história do barco. Você está lá se afogando no mar. Está no meio do mundo, não é cristão. O barco passou, tirou você do mar. Você não tem mais o risco de morrer afogado. Você foi batizado, subiu na barca da igreja. Mas você está dentro da barca e aí se joga da barca e abandona a barca. Então você vai procurar a morte. Né? É por isso que São Cipriano diz: fora da igreja não existe salvação. Você já deve ter escutado essa frase. Fora da igreja não existe salvação. Mas ele está dizendo isso não para quem está fora da igreja. Ele está dizendo isso para quem está dentro da igreja. E sabendo que só existe salvação por aqui, e a pessoa dentro do barco e se joga no mar de novo. Aí diz, olha, se você pular novamente no mar, saiba que fora da igreja não existe salvação. Mas é isso que eu estou dizendo. Aí tudo isso, Sim. eu viajei agora aqui, aí tinha uma menina não queria ouvir nem não de igreja, nem de padre, porque ele tinha um padre lá na Federal que fazia coisa mais do que quem não era padre, ela falando. Sim. Aí tem pessoas que pegam só Sim. aí entendeu? Agora, Aí nem ela- sempre aí porque lá, existe esse problema, porque lá, mas é muito mais porque ela como Sim. visitava a igreja rejeitando. Outras vezes, ou na maioria das vezes, é por causa de uma situação de enfermidade, de sofrimento, e as seitas então tentam muito aproveitar aquilo ali para puxar a pessoa que está fraca emocionalmente naquele momento. Tá certo? Então veja só, imaginemos, a pessoa está aqui no hospital,
está com uma doença muito grave. De repente chega protestante, pessoas de seitas, e ficam em cima, insistindo. A pessoa vê ali, naquela fragilidade emocional, uma esperança. E diz assim, não sou mais católico, agora aceitei Jesus como dizem, né? Então, claro, a pessoa errou, é verdade. Agora, eu acho que o contexto faz, eu julgaria que em algumas situações a pessoa não cairia nesse ponto. Viu? Pois é. O fato da pessoa deixar de ser católica e foi o nosso projeto. Quando eu conheci uma pessoa, ela deixou tudo, mas ela não está sendo igreja católica, ela só se deixou. Mas ela não deixa de casar o peixe e não pega como marido. Bom, aí é um caso muito particular, né? Olha, agora, vejam só. Isso aqui não legitima a situação de pessoas que abandonaram a fé católica, né? Lembrando que a igreja que nosso Senhor instituiu, certo? O corpo de Cristo visível, portanto, se encontra na igreja católica. A salvação está ali. Agora, fora, se a pessoa é fiel à sua consciência, não tem culpa de não estar em Cristo, mas é fiel à sua consciência e busca a verdade, ela pode encontrar a salvação. E essa salvação que ela encontra não é sem Cristo, porque só existe salvação por meio de Deus. Certo? Então aquela expressão ali deve ser corrigida. Diga lá. Sim. 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 Eles falam que lá é melhor porque a gente não Certo. porque você não teve conhecimento, você não pode chegar. E lá é melhor. Porque lá que eu vou, a minha mãe, eu Agora veja só, se a gente disser assim, que Deus está em toda parte, que tudo é válido, que tudo salva, então a gente vai dizer o quê? Minha gente, vamos desligar tudo isso aqui, vamos para casa, que não tem sentido a gente estar aqui defendendo a verdade. Se tudo é válido, tá certo? E não é esse o pensamento que nós devemos ter. Por quê? Isso que nós estamos afirmando aqui é dedução do próprio Cristo, da própria revelação. O que nós estamos afirmando, que a igreja é o corpo de Cristo, é a instituição visível, deixada por Cristo, é exatamente por causa da revelação. Agora, se tudo é válido, então a revelação não tem valor nenhum, e aí cada um aqui pode procurar o que quiser, qualquer ambiente fora da igreja católica, que cante música e bata palma e dance para cá e para lá, que de fato é diferente da Santa Missa. O ambiente será bem diferente, é verdade. E causa um certo o estresse vai embora, não é verdade? Mas não é o que Cristo deixou, não é a instituição deixada por Cristo, meios deixados por Cristo. Está certo? Diga. Nosso Deus é o mesmo Deus da igreja protestante. O Deus em quem nós cremos é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Se eles creem, então eles têm que buscar entender o que Cristo ensinou. Porque como é que eu posso dizer que eu creio em Jesus Cristo, mas de repente eu começo a negar aquilo que o próprio Cristo deixou? Né? Porque, por exemplo, eu creio em Jesus Cristo, sim, mas eu não aceito que a igreja seja a instituição deixada por ele, que o Papa tem a autoridade de Cristo para governar o povo de Deus. Então é estranho, é contraditório eu dizer creio em Jesus Cristo e negar o que Jesus Cristo deixou como proposta. Mas vamos adiante. Conclusão. Se você pertence à única e verdadeira igreja de Jesus, sinta-se feliz e agradeça a Deus, pois está como que dentro daquele navio divino que infalivelmente alcançará o porto da eternidade. Avante. Aí está o navio.
E essa é o navio da igreja, dessa maneira. Esses 2000 anos, exatamente, esses 2000 anos, foi dessa maneira que a barca navegou. A gente foi estudar a história da igreja, ela é dessa maneira. Mas é impressionante, porque esse navio não afunda. Nós teríamos já motivo, nós que estamos nesse navio, já teríamos, se fosse a igreja fosse criada por nós já teríamos feito esse navio afundar. Né? Destruído 1000 vezes a igreja. Né? Mas por que nós continuamos, mesmo com tanto trabalho? Porque Cristo é quem conduz essa barca. Exatamente. Foi. Sim. Eu vi um testemunho de fé. Sim. Que, se a gente for olhar pela dimensão humana, é boba. Mas é um testemunho disso mesmo, dessa imagem aí. Certo. Eu vi um bispo dizer: olha, se tudo que eu professo, se o Jesus Cristo que eu tenho fé e anuncio, se ele for uma mentira, eu sou o primeiro palhaço da igreja. Um bispo falando negócio desse. Exato. Eu sou o primeiro palhaço desse ciclo todo. Eu sou o palhaço número 1. Uhum. Você vê a certeza de fé, né? É. A certeza de fé. Uhum. Que Deus o mantenha. Viu, nessa fé. Pois é, então veja que nesses 2000 anos esse barco navega dessa maneira, viu? É verdade que tem alguns momentos de calmaria, mas os ataques, as heresias, os grupos que tentam falsificar a doutrina de Cristo, tornar uma experiência da religião mais light, né? A gosto do consumidor, né? Então, com medo de perder, para ter muitos fiéis, fazendo um discurso mais folgado, né? Isso aqui sempre vai aparecer. Mas a igreja vai adiante, viu? Navegando no meio do mundo e vai chegar ao porto. E nós devemos dizer: eu sei em quem acreditei. Né? Diga, Paulo. Foi feito um levantamento a nível mundo, dos países. E o resultado é que a maioria eram católicos. Sim, sim. Então isso é uma prova também muito real de que Deus está no controle, né? Ele mantém essa A igreja avança. Nesses 2000 anos, de fato, com toda a dificuldade, ela vem avançando, né? Em uma religião que tem um grande número de fiéis. Tá certo? Essa palestra, né, já serve para isso, para a gente tirar as dúvidas, né? O protestantismo, naquela história do corpo de Cristo, eles não aceitam que o corpo de Cristo seja visível. Ele diz: o corpo de Cristo é uma realidade espiritual. Tá certo? Não é algo concreto. Você não toca o corpo de Cristo, na visão protestante. Por isso que eles não têm compromisso com nenhuma igreja. Né? É uma coisa muito descartável no universo fora do catolicismo. Porque não há nenhum grupo aqui na Terra que possa ser identificado com o corpo de Cristo. Nós católicos não pensamos dessa maneira. Nós dizemos: o corpo de Cristo é algo visível, nós tocamos. E existe um grupo, uma instituição que se identifica com o corpo de Cristo. Agora, por que o protestantismo nega que a igreja seja visível, que você possa tocar o corpo de Cristo? Porque eles rejeitam, a antropologia protestante ela é pessimista, é negativa. Porque o protestantismo entende que o pecado, ele destruiu a natureza humana, corrompeu de tal maneira que a natureza humana está podre. No protestantismo, quando a pessoa é batizada, ela só é revestida de Cristo, mas por dentro está podre. Né? E por isso eles desacreditam de tudo aquilo que é humano. Então, por exemplo, só a Bíblia e não a tradição, somente a fé e não as obras, né? Somente a graça. Então eles rejeitam tudo que é mediação humana, porque eles entendem que o pecado ele apodreceu a natureza humana, ela não presta. Nós não podemos confiar na natureza humana. Então só Deus. Mas não é o pensamento católico. A antropologia católica ela é otimista. É verdade que o pecado original afetou a natureza humana, mas não destruiu, não corrompeu completamente. E o batismo, a graça, ele não é somente o revestir a pessoa, a podridão, mas a graça ela regenera, ela recria a pessoa.
E por isso o catolicismo tem uma confiança na natureza humana. E aí veja que os protestantes não entendem que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Que a salvação se deu pela mediação humana de Cristo. O novo Adão, né? Exatamente. O novo Adão. Depois também, para que ele entrasse na história, ele precisou da mediação humana. Se fez homem, assumiu a natureza humana para regenerá-la, o novo Adão. E por isso nós acreditamos também na igreja e sabemos que a igreja é um corpo visível que nós podemos tocar. E nós identificamos a igreja de Cristo como um grupo realmente. Ali é a igreja de Cristo. O protestantismo não consegue ver isso. Oi? Eles entram em contradição disso também, né? Porque eles têm essa forma de pessimismo, Sim. mas o que eles pregam, nós já estamos salvos. Uhum. É uma contradição. Eles chegam a dizer assim: já estamos salvos, mas são perseguidos. Basta a fé, as obras não servem para a salvação, né? E por isso que até se formulou uma ideia bem assim: peque muito, mas tenha muito mais fé. Se você tiver mais fé, então você pode pecar, porque as obras não têm valor nenhum para a salvação. Somente a fé. Oi? O paraíso já é. Agora veja só, isso que eu estou falando, nem toda seita entende, viu? Isso aqui é uma teologia que aqueles que são mais bem preparados na teologia entendem. Mas esses que deixaram o catolicismo e estão aí nas seitas não estão entendendo nada disso. Estão interessados resolver seus problemas, ter o dinheiro no final do mês, comprar o carro, comprar a casa, ou bater palma, é muito mais isso. Não tem essa preocupação com a teologia. Isso aqui que eu estou falando é a questão de grupos assim, bem mais preparados. Olha, Né? o que eu acho interessante é que as pessoas não acordarem para a realidade de que, durante esses mais de 2000 anos, a igreja tem apresentado e constatado mesmo vários milagres eucarísticos. E eles sabem disso, muitos pastores sabem disso. Porque eles também expulsam muito o nosso lado. E eles descobrem. E aí vem aquela questão: se eu busco a verdade, o homem, na nossa mente, foi feito, o nosso intelecto foi feito para a verdade. Se eu busco, eu devo ser fiel à verdade. E se eu vejo e não aceito, minha consciência me diz que ali está o caminho da verdade, e eu não dou o passo, então eu estou traindo minha consciência. Então eu estou comprometendo minha salvação. A Igreja segundo o Concílio Vaticano II. Aqui está o capítulo número 8 da Lumen Gentium, um documento do Concílio Vaticano II, que admiravelmente define na sua totalidade o mistério da Igreja. O Concílio Vaticano II diz: o único mediador, Cristo, constituiu e incessantemente sustenta aqui na terra a sua santa Igreja, comunidade de fé, esperança e caridade, como organismo visível através do qual ele difunde a verdade e a graça a todos. Mas a sociedade, provida de órgãos hierárquicos, e o corpo místico de Cristo, a Assembleia visível e a comunidade espiritual, a Igreja terrestre e a Igreja enriquecida de bens celestes, não devem ser consideradas duas coisas, mas formam uma só realidade complexa em que se funde o elemento divino. Ainda continuando o concílio. Esta é a única Igreja de Cristo. Jesus diz no capítulo 16 de Mateus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas. Né? Depois ele é o esposo, a igreja é a esposa. E esse esposo só tem uma esposa. Certo? Ele só tem uma esposa, não tem muitas esposas. Por isso que o casamento cristão é monogâmico, né? Ele tem a ver exatamente com esse mistério de Cristo e da igreja. Capítulo 5 da carta aos Efésios. Pois bem, então confessamos que a única igreja de Cristo, esta é a única igreja de Cristo que no símbolo confessamos uma santa, católica e apostólica. Que nosso Salvador, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro para apacentá-la. João 21, quando Jesus diz: Pedro,
Eu rezei por você para que você não vacile. E uma vez que você seja confirmado na fé, você possa confirmar a fé do seu filho. Eu rezei por você para que você não vacile na fé. Ele é Pedro, é a rocha, né? Não pode vacilar. E a igreja se apoia na fé dele. João Paulo II gostava muito desse texto, viu? Muito mais que esse outro. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Oi. Nem eu sei que parte é essa. Eu quero descobrir que parte é essa. Pois é, eu também vou procurar. Nem eu sei que parte é. Esconderam de mim, viu? Esconderam de mim. Eu nem sei que parte é essa, viu? Pois bem. Então, que nosso Salvador, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro para apacentar. E confiou a ele e aos demais apóstolos para propagar e reger. Mateus 18. Pelo mundo anunciar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levantando-a para sempre como coluna e fundamento da verdade. Então veja, fora da igreja, cada vez mais as coisas se multiplicam, os discursos, as mentiras, os erros. Porque basta uma pessoa brigar com outra, funda uma outra igreja. Se fechar uma venda, amanhã tem uma placa. A igreja não sei de quê. Né? Pois é, e a igreja. Oi. Sim, Jesus manda toda a igreja fazer isso. Porém, mudar. Porém, eu acho que vai fazer isso. Estudar a Bíblia, quer dizer, ela numa religião e eu em outra. Aí eu fico de fato. Então veja, enquanto existe toda essa multiplicidade de seitas, cada vez mais as coisas se confundem, né? As pessoas ficam desorientadas. Até está acontecendo assim. O fenômeno moderno é esse. A pessoa se dizia católica, mas não conhecia, professava, e aí foi na conversa de qualquer pessoa e passou para uma seita. Aí depois se decepcionou naquela seita, mas não queria voltar para a igreja católica, foi para outra seita. Aí depois foi para outra, chegou um ponto e isso está acontecendo. As pessoas dizem, não, eu acredito em Jesus Cristo, mas não quero mais igreja. Não quero mais igreja, tem uma Bíblia e isso é suficiente. O fenômeno que está acontecendo é esse. As pessoas desacreditando da verdade, exatamente por causa dessa multiplicidade de seitas que tem por aí. Foi. Como dizer quantas pessoas que têm um pensamento diferente, como na família dela, ela tem. Aqui eu diria a você o seguinte: conheça a sua fé, e viva a sua fé. Conheça e viva a sua fé. É a melhor resposta. Chamar ele para ir. A melhor resposta é essa: conheça e viva a sua fé. Certo? Foi. Eu vi um tempo atrás sobre a igreja batista que fizeram com calculado pelas populações dos países, etc., que daqui a 6 anos ficará devido à quantidade, porque a Europa toda já é muçulmana. Porque enquanto os cristãos não querem ter família, os muçulmanos se multiplicam, né? Sim. Foi uma oportunidade que eu usei, viajar, eu estava na época, e
casamento. Sim, mas aí todos eles são chamados assim. Sim, mas aí eles provaram. Você tem que continuar, por exemplo. A sociedade, inclusive na Assembleia dos Bispos sobre a evangelização, ele foi apresentado esse slide, viu? O cardeal levou para apresentar. Não, nós devemos tomar vergonha na cara de ser cristão, isso é questão. É conhecer a fé. Viu? Então veja, enquanto sim. Mas não é somente essa questão de ter família, é importante também, porque de fato a questão de um casal, aqui a gente está entrando em outro campo, que é o campo da moral familiar. O casal ter um filho só no matrimônio não é obedecer o mandamento divino que diz crescer e multiplicar, porque de dois que tem um só, aquela espécie vai diminuindo. Porque de dois deixaram para a posteridade somente um. Deus diz crescer e multiplicar. Mas a questão não é somente essa, crescer e multiplicar. É a questão da consciência da fé, que é o ponto de entrada também. Bom, já está tudo bagunçado mesmo. Não, diga lá. deixa eu apresentar. Eu estava no ônibus que do nada desceu o padre e o padre desceu e falou assim: você está indo. Você está indo para o café, que é aqui, não. E ele foi embora. A senhora disse: rapaz, a cena que eu vi agora, como está precisando voltar a ter. O padre bateu. Aí o padre, eu me pergunto, o texto até nós católicos, na falha, não sei, me perdoe, mas eu conheço padres que não pegam na verdade, não pegam, depois freiras e deixam lá. Rapaz, você é sacerdote, você dá o testemunho, mas na verdade era seu destino. E aquela mulher, ela me comoveu com aquilo. Mas, rapaz, isso é incrível. O mundo da decisão por esses testemunhos. Só no olhar, você viu o padre, você tem que ficar um padre de pé, um padre de barriga. Entendeu? É isso. Sim, precisamos desses sinais. 24 horas, né? Não somente no altar, 24 horas. Né? Podemos voltar para lá? Então veja, enquanto está essa pulverização de seitas, a igreja continua como coluna e fundamento da verdade. 2000 anos, a igreja ensinando a verdade. Perdendo fiéis, sim, porque hoje o homem não quer mais escutar a verdade, né? Quer escutar um discurso que agrada a ele e que legitime o jeito de viver que ele escolheu viver. E a igreja está lá, ensinando a verdade. Pode ser que aquele barco lá na tempestade chegue no porto com 2, 3 pessoas, mas a igreja vai chegar. Né? Agora resta a gente perguntar, e eu? Não como estou. Mas continuando aqui, esta igreja é constituída e organizada neste mundo como uma sociedade. Subsiste na igreja católica. Bom, deixa eu falar com essa seriedade. Porque parece que ela disse que se agarra no foi no norte. Se agarra no barco para não sair, né? Vou deixar que o mar jogue fora. Muito bem. Com esta igreja constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na igreja católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, embora fora de sua visível abertura se encontrem vários elementos de santificação e verdade. Então, fora da igreja católica existem elementos de salvação, não podemos negar isso daí, sobretudo dentro de instituições que se dizem cristãs, né? Como eu falei, sobre o contexto de Deus, o batismo e a palavra de Deus. Né? Segundo o concílio, a igreja é formada de 2 elementos. O elemento divino é a doutrina santa e infalível de Jesus Cristo e os sacramentos que comunicam ao elemento humano a vida divina para santificar. Então, a doutrina santa de Jesus e os sacramentos é o elemento divino, que é o próprio Jesus agindo na igreja.
Né? E o elemento humano que constitui a igreja são as pessoas batizadas. Somos nós, sujeitas ainda a muitas misérias e pecados, a muitos perigos e fragilidades. Somos nós mesmos que, porém, por meio do elemento divino, da doutrina dos sacramentos, somos transformados em filhos adotivos de Deus, irmãos em Jesus Cristo através da graça. E assim constituímos a igreja, o povo santo de Deus. Não é que não basta somente ser batizado, né? O ser batizado nos introduz nesse povo, mas é preciso caminhar para crescer percorrer esse caminho. Porque depois do batismo nós continuaremos vivendo dentro de um mundo contaminado pelo pecado, pelo mal. E aí é preciso trabalhar para que a fé seja sempre reavivada. Os filhos precisam encontrar, a criança batizada precisa encontrar na família, na paróquia, na igreja, na escola, uma sociedade, um ambiente que ajude a ele a desenvolver. Colocar Jesus como centro de tudo e não querer colocar assim, porque as pessoas dizem, eu não vou na igreja, eu não gosto do padre, eu não vou no céu, eu não gosto do fulano de baixo. Então você colocando Jesus no centro e deixando cada um. Porque as pessoas confundem a fé com sentimento, né? Confundem a fé com uma questão de sentimento. Eu vou para tal lugar porque ali me sinto bem, porque gosto, porque me provoca certas sensações. E não é isso, né? A Igreja de Jesus Cristo é, então, a união desses dois elementos essenciais. Por isso, a Igreja de Jesus é santa e necessitada de conversão. Nós dizemos no credo, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Não é santa. A Igreja de Jesus é santa. Não é correto dizer a igreja é santa e pecadora, viu? Não é correto dizer isso. A igreja é santa, agora é necessitada de conversão. Porque nós vivemos, depois do batismo, somos santificados, sim, a graça, né? Deus vem habitar em nós, mas nós continuamos muito contaminados pelo pecado. Que muitas vezes, depois do batismo, a criança não vai encontrar na família um ambiente para viver a fé, não vai encontrar, às vezes, até na paróquia, né? Ou na sociedade, uma sociedade que não é cristã. E por isso nós corremos sempre o risco de diminuir a experiência da fé. E por isso, a cada dia somos necessitados de conversão. E reparem que todo dia na missa é Cristo. Minha culpa. Senhor tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós. Exatamente para mostrar que a igreja é santa, porém necessitada de conversão. Como também, por exemplo, a igreja pede que a gente se confesse com frequência, tem aqueles tempos de penitência dentro da igreja, né? A quaresma, o advento, exatamente porque a igreja nos mostra isso. Ela é santa, mas necessitamos conversar a cada dia. Santa na doutrina e nos sacramentos, necessitada de conversão nos seus membros. Infalível. Infalível na doutrina, falível nos membros. Invencível e invencível, eterna e temporal. Conclusão. A igreja é Cristo mesmo. Certo? Continuado na história e no tempo. É Cristo que continua agindo, porque a salvação que Ele veio nos trazer, Ele deseja que ela chegue a todos os tempos e lugares, a todas as pessoas. E para isso Ele deixou a instituição, que é o seu corpo. E através desse corpo visível, Ele continua agindo, comunicando a salvação que Deus nos trazer. Certo? Eu, você, somos igreja. Somos o Cristo continuado no nosso tempo, no nosso dia, no nosso espaço, na nossa comunidade. Temos que nos preocupar com a salvação do irmão. O Papa, na quarta-feira da semana passada, na audiência lá na Praça de São Pedro, ele disse: então estão errados aquelas pessoas que dizem, eu creio em Cristo, mas não aceito a igreja, rejeito a igreja. E o Papa dizia assim: se você diz isso, meu irmão, você está falando de você mesmo. Você diz, eu rejeito a igreja, você está rejeitando você mesmo, porque você é a igreja. Quando eu disse isso, o povo bateu palma.
mas não gosta da igreja. Então você não gosta de você mesmo, porque você é a igreja. Tem a fé no que importa, Deus vomita. E o cristão, ele espera, ele tem o sim. Eu acho que está no cristão, no reino de Deus, o segredo, a terra não leva, vai para o fogo. Os anos passaram. Ou quanto ele é apedrejado, estejam e morre no céu criado. Cristo em pé, uma porta. Eu acho que é o Cristo tem. Depois, na prática, é o cristão ter o respeito humano. Dados uma roda para que Cristo, que às vezes ele fica piada, ele fica a palavra. Desde o Novo Testamento, os cristãos se manifestavam. Então, é uma realidade corajosa. Realmente, um cristão, o esforço de ser humano. Pode precisa ser criativo. É de maneira inteligente, porque tem fé a comunidade. Subiu até depois, brigando, ele não saiu do conflito, mas ele fez sofrimento, ele não aproveitou, ele não levou Cristo. Porque nem tem vergonha de apresentar, ele está numa posição, tem vergonha. E muitas vezes se vê numa situação de vexame, porque não se encontra com Deus preparado. São Pedro diz: tenham clareza da fé que vocês professam, para dar razões dessa fé àqueles que pedirem. São Pedro diz isso. E ter coragem de entregar a vida por essa fé. E depois ele completa: quando você der razões da sua fé diante do mundo, faça com palavras amáveis, amigáveis. Porque quando a gente não tem argumento, a gente levanta a bola e grita. Mas quando a gente tem argumento, a gente contradiz o outro, mostra o ponto falho do outro com palavras que são palavras. Vamos concluir isso aqui? Avante. Para refletir e responder: você é elemento humano ou divino da igreja? E por que a igreja é santa e necessitada de conversão? Gostei. Nós já são 7 horas, a gente para um pouco de minutos, mas aí convém ficar em outro tempo.